E aí galera, Marcovix aqui, e hoje pra gente falar de coisa séria. Hoje vamos falar sobre a 4ª temporada de Invencível, que acabou recentemente. Então sem enrolação, deixa o like, pega na minha mão e vamos ver o que o Robert Kirkman aprontou dessa vez. A temporada já começa toda depressiva depois da Batalha do Conquista, com o Mark todo fudido com a armadura no corpo. O Oliver cresceu de novo e ele toma café agora. Oh yeah! E essa porra dessa criança de terno tá viva, sendo que eu lembro nitidamente dele morrer na season passada. Vamos ignorar isso? Beleza. Aí o Mark tá todo tristonho e mole por causa das coisas que rolaram na temporada passada. Aí acho que por isso ele decidiu simplesmente jantar 2 fatias de pão, 2 linguiças, umas batata mal cozida, um pó amarelo e uns fiapo branco de alguma porra naquela noite. Puta que pariu, meu mano, que janta é esse, irmão? Tá passando fome? Aí o Mark discute com o Oliver e ele fica todo Ed e Sasuke Uchiha das ideias. Mas bem, depois disso mostra os Guardiões Globais novamente. Aí eles oficializam o grupo novamente e aquele cara, o Breach, é o novo líder. Eu sei que ele tem um poder bem legal, mas eu não lembro qual é, então vamos descobrir quando aparecer na série. Aí depois disso, o Mark tá lá patrulhando, quando do nada aparece a porra de um dinossauro rosa inteligente que solta uns papo doido atrás de papo doido. Pique Thanos na cara do Mark. Ele ataca o Mark e os dois brigam, mas aí do nada ele vira um cara pelado, aí o Mark quase mata o cara por ele ser uma ameaça e virar um dinossauro rosa. Mas é impedido pelos Guardiões Globais, que chegam pra ajudar o Mark. Aí depois disso o Mark tem um jantar com a Eve, a mãe dela e o pai racista dela. E, inclusive, ele faz a proeza de deixar o Mark mais depressivo ainda com o famoso papo de você é um fudido e só faz merda. Mas aí a Eve faz um café com gosto de gravidez pro Mark e fica tudo bem. E adivinha qual o plot que voltou? Plot dos Polvo Rosa, aê! Essa porra nasceu de novo e agora estão na Terra, escondidos no esgoto. Mas ao mesmo tempo que os Polvo voltou, chega na Terra She-Hulk, Mulher Maravilha, Thor, fazendo gato e roubando a energia dos outros. Aí mostra que a Deb e o Paul acabaram de praticar o famoso coito, e que o Paul tá todo beta porque não quer tomar café com a galera. Aí a porra dos Sequids decidiram subir pra superfície e atacar a cidade, ao mesmo tempo que o Mark e a Eve foram lutar com a She-Hulk, Mulher Maravilha, Thor que faz gato pra roubar a energia dos outros. Aí os Sequids começam a controlar todo mundo, descararem a porra toda e os Guardiões vão lá ajudar. Eles começam a tentar conter os Sequids e proteger a galera na área, enquanto isso o Mark e a Eve prendem a bandida que rouba energia. A Eve vê que tá ficando com os poderes bugados, mas por enquanto fica nisso. O Cecil chega e manda o Mark ir lutar com os Sequids, e enquanto isso o Paul pergunta pra Deb se ela quer morar com ele. O Mark chega no local e tá arrombado de Sequid pra todo canto, meu amigo. Ele começa a destruir o oceano de Sequids que tem ali, mas eles começam a tentar se liberar do escudo que tá prendendo eles ali. O robô analisa a área e libera os civis que estão controlados pelos Sequids. Aí chega o chefe Sequid astronauta e depois de muita luta e porrada, o Mark mata o astronauta Sequid, porque ele não tinha o bagulhinho lá que desativa eles. Aí ele teve que botar o bebê pra dormir. E todo mundo fica meio pá por isso. E termina o episódio 1 com Conquista acordando na super prisão lá do Cecil, fugindo de lá como se fosse nada e saindo da Terra, indo avisar o Império Viltrumita. E é tudo graças a quem? Graças ao Sérgio Malandro, vulgo Cecil. Mas bom, depois disso a gente vê todo um flashback sobre o passado do Nolan, na época em que ele completou a maioridade, e sobre a chegada do vírus em Viltrum, que dizimou a população até sobrar só 50 Viltrumitas puros. Aí o Nolan fala pro Allen que ele foi mandado pra Terra porque ela era um dos planetas geneticamente compatíveis com a raça dele, e ele foi mandado lá pra testar o produto e ver como seria o filho dele com um humano, e o resultado foi um sucesso, por isso ele tentou dominar a Terra. Mas bom, os dois chegam em Talescria, o Nolan vai ficar na casa do Allen e da namorada dele enquanto ele tá ali, os três vão lá falar com o Teidos e contam pra ele sobre o fato de só existir 50 Viltrumitas vivos. Ele conta pro Nolan que ele é o traidor dos Viltrumitas e eles mostram pro Teidos aquela lista de armas e coisas que podem ferir os Viltrumitas que o Nolan escrevia nos livros dele na Terra. Aí depois disso eles pegam uma nave e começam a ir atrás dessas coisas pelo espaço. E também tem o fato do Nolan ter que ficar ouvindo o Allen transar todo dia porque ele decidiu dormir no mesmo quarto que ele, sendo que ele podia só ir pra um quarto diferente. Mas bem, a primeira coisa que eles vão atrás é de um humano motoqueiro espacial que tem uma arma que atravessa qualquer coisa. Depois eles vão atrás de um besouro que solta um composto que deixa os Viltrumitas vulneráveis à porrada. E depois eles vão atrás de uns bichos que conseguiam dar trabalho pros Viltrumitas, mas quando chegam lá não tem mais nenhum vivo, porque os Viltrumitas empurraram o planeta para mais perto do Sol e fizeram toda a água evaporar, deixando os bichos morrer de sede. Depois eles vão atrás de uns caras que têm umas armaduras que deixam eles fodas, mas eles falam que não podem ajudar, mas eles recomendam os dois irem pra Terra e pedirem ajuda pra um humano lá que tem a mesma armadura que eles.
Aí eles vão no planeta do Gold Battle Beast e pedem ajuda procurando o cara, mas infelizmente ele não tá ali, porque tá no espaço flutuando depois da luta lá com os Viltrumitas na prisão. Em seguida eles vão atrás daquele planeta com aqueles bichos bizarros, que inclusive foram os bichos que tiraram o braço do Conquista. Esses bichos eram uma ameaça, então os Viltrumitas colocaram um tampão no sol e eles ficaram congelados. Eles descem no planeta que tem uma gravidade fodida, que inclusive foi o motivo deles serem tão fortes. O Nolan fala pra Talia mover o tampão do sol só um pouco pra descongelar de leve, mas aí o imbecil do capitão da nave explode a porra da tampa, descongelando todos os bichos. Eles lutam com eles e acabam tendo que ir embora sem nenhum. Eles voltam pra Talescria e o Teidos conta pro Nolan sobre o vírus flagelo que destruiu a raça deles, e que ele tem uma versão melhorada e que se essa brincadeira for solta não vai sobrar nenhum Viltrumita dessa vez. O Nolan fica puto com isso, mas o Teidos promete que só vai usar como último recurso. Aí o Nolan fala que vai ir buscar o Mark e termina com o Conquista voltando pra Viltron e falando que falhou na missão dele. E aí aparece o Treg, o regente Viltrumita, e fala que o Conquista ainda tem trabalho pra terminar. O episódio seguinte começa com o Titã. De novo esse cara. Eu juro pra vocês que não conseguia lembrar de uma unidade de informação sobre a trama do Titã nesse episódio. Eu tive que assistir de novo porque eu simplesmente não lembrava de nada. Mas vamos lá. O EP começa com o Titã se reunindo com o Face Mecânica e o Face Mecânica conta que o velho dragão que eles mataram temporada passada ainda tá vivo. Aí o Face Mecânica convida o Titã pra ordem dele, mas ele recusa. Aí depois mostra o Cecil preocupado pelo fato do Mark ter matado aquele astronauta Sequid e também pelo fato dele ter ficado agora com um pensamento de eliminação de ameaças. Aí mostra os guardiões na base deles e mostra que o falso Rex, vulgo Rude, tá meio puto pelo Mark ter matado o astronauta e por não ser o líder dos guardiões também. Aí o Rex tá tomando banho quando do nada ele vomita um Sequid, mas a menina monstro aparece e consegue matar o bicho antes de controlar ele. E termina com a porra desse arco desses bichos finalmente. Aí corta pro Mark e ele tá todo biluteteia por ter matado um humano inocente, e depois mostra a Eve testando os poderes dela e vendo que tão tudo fudido mesmo. Aí mostra a Deb e o Paul no trampo deles, e o Paul mostra uma casa pra Deb e pergunta se ela não quer comprar a casa e se mudar pra lá. Depois vemos o Titã em um passeio com a família dele, onde ele sofre uma tentativa de assassinato do perigoso Homem-Papel, o cara que possui o papel mais cortante nesse lado da cidade. Ele foi contratado pelo velho dragão pra mandar lembranças pro Titã, eles lutam e o Titã mata o cara. Aí o Mark bate um papo com o Cecil e ele fala que o Mark tem que deixar de ser cachorro louco e parar com esse papo de decidir quem morre. Aí o Titã começa a planejar o ataque contra o velho Liu e ele planeja chamar o Mark, mas quem aparece pra ajudar é o Oliver. Então depois de ver que os poderes estão todos zoados, a Eve vai até o Rex e pede ajuda dele, mas ele não detecta nada nela, além do fato de que ela tá só um pouquinho grávida. Mas bem, do absoluto nada, a porra dos Flaxan aparecem do nada pra atacar a cidade de novo. Os guardiões vão pra lá lutar com eles e o Mark também. Eles lutam e o Rex e a menina monstro entram no portal dos Flaxan pra desligar o aparelho que mantém eles jovens. Eles desligam, mas o portal acaba se fechando e os dois ficam presos lá, no planeta dos Flaxan. Mas bom, o Oliver leva o Titã até o Liu pra dar umas porradas nele e o Liu vira dragão e eles lutam, mas o Oliver começa a apanhar pra caramba, mas é salvo pelo Mark que chega pra ajudar. Ele dá uma porrada no dragão, mas no final ele acaba fugindo de novo. O Mark quebra o Titã por ter envolvido o Oliver nisso e feito ele se machucar, mas ele acaba deixando o Titã vivo pelo Oliver ter pedido. Mas bom, o Titã acaba voltando pra ordem pra poder ter proteção deles e adivinha, o Liu também. E termina com a Eve fazendo o teste e vendo que sim, ela está buchuda. Aê! O próximo episódio é o do Dark Blood, que não teve na HQ, e sendo sincero, o episódio é basicamente Mark vai pro inferno, Mark ajuda o diabo, Mark versus o diabo, Mark mata diabos, Mark Grayson versus o diabo de fogo, rap do Mark versus o diabo, 7 minutos, Mark pega a coroa do diabo e dá pro diabo, Mark luta contra outro diabo de fogo, Mark dá uma bicuda no capeta. Deu uma voadora na cabeça do capeta. Deu uma voadora na cabeça do capeta. O capeta de fogo foge da presença do Mark, amém. Mark volta pra Terra e termina com o Dark Blood agora podendo voltar a ser detetive no mundo humano. Ou era o que a gente esperava, porque esse não era o final ainda. No final, assim que a Deb conta pro Mark e pro Oliver que vai se mudar com o Paul, quem aparece pra pedir ajuda, isso mesmo, o Alien e o Omni-Man! O episódio seguinte começa no mesmo lugar onde terminou o último. O Alien e Nolan chegaram na Terra e o Nolan bate um papo com o Mark e explica pra ele que eles precisam dele na guerra contra Viltron. O Mark diz que não tem muita escolha, já que se eles perderem a guerra, os Viltrumitas vão destruir a Terra e tudo que ele ama, então ele vai ajudar. Mas aí do nada, o Nolan decide que quer falar com a Deb. I don't care. I'm here for the girl.
the girl don't like you. Nobody likes you. You came all the way over here for nothing. You ain't gonna be on. Isso foi o gatilho para uma enxurrada de milhões de memes maravilhosos sobre esse episódio dominarem a internet. Mas bem, todo mundo fala que essa ideia é burra, em um nível astronômico, mas o Nolan vai lá falar com a Debbie. E puta que pariu, que discussão absurda, moleque. Eu me senti vendo uma novela, juro pra vocês. A Debbie simplesmente amassou o Nolan no famoso Argumentas, por tudo que ele fez com ela e com o Mark, e ela ainda quebrou o dedo metendo porrada no peito dele. Ela claramente não perdoa ele no fim, e ele vai embora, todo beta de cabeça baixa e derrotado pela melhor personagem de Invencível. Mas bem, depois disso é apresentado a Vest-Tech, vulgo Zoe, vulgo Tech Jack, e o Allen vai lá e recruta ela pra guerra que vai rolar contra os Viltrumitas. Aí mostra a Debbie desanimada pelo que rolou ali por causa do Nolan, e o Oliver chega e fica puto pelo Nolan ter ido embora e nem ter se dado ao trabalho de ver ele. Aí ele fica mais puto e fala que vai também porque ele quer proteger a Terra e a mãe dele. A Debbie deixa e o Mark também. Aí antes de ir, eles fazem um jantar juntos, o Oliver, o Mark, a Debbie, o Paul e a Eve. Enquanto isso, o Nolan vai visitar o Art, o único cara que ele aparentemente ainda considera amigo dele na Terra. Mas obviamente, depois de bater um papo, o Art dá uma invertida no Nolan e o Nolan vai embora. E assim que ele sai, o Art quase tem um infarto, mostrando que ele real pensava que ia morrer. Aí a Eve não conta que tá grávida pro Mark, e depois disso o Mark e o Oliver se despedem da galera e vão de encontro com o Nolan e o Allen na nave deles. O Nolan fica puto vendo o Oliver ali, mas o Oliver fica puto de volta e fala pra ele tomar conta da vida dele e que ele vai lutar pela casa dele. A Vest-Tech também sobe na nave e a galera ficou shippando ela com o Oliver, sendo que o Oliver não curte essa fruta, galera. O Oliver curte outra parada. Mas bem, eles se afastam da Terra e começam a viagem deles até Talescria, quando de repente eles são atacados por um grupo de Viltrumitas, e adivinha quem tá no meio? A porra do Conquista, graças a quem vou nem falar nada. Mas bem, eles começam a luta e conseguem manter uma boa batalha bem equilibrada por um tempo, até que o Oliver fica bem machucado e não aguenta mais segurar a respiração. Então o Nolan manda ele voar para um planeta próximo, entrar na atmosfera e respirar rapidão. Mas o Conquista vê o Oliver indo pra lá e segue pra botar ele pra dormir de vez. Mas o Mark também vai atrás e segura o Conquista pelo pescoço. E vale ressaltar que muita gente ficou confusa do porquê o Conquista ficou fudido ali naquela situação, já que os Viltrumitas conseguem prender a respiração por muito tempo sem problemas, e o motivo disso é que aparentemente o Mark não enforcou o Conquista. Ele fez tanta pressão que cortou o fluxo de sangue. Aparentemente ele fez parar de ir sangue para a cabeça do Conquista. Mas bem, continuando. O Mark segura o Conquista pelo pescoço e se joga de lá pra cá com ele. O Mark leva muita porrada do Conquista, tipo muita porrada mesmo. Ele arranca o dedo do Conquista na mordida, mas tem o corpo varado pelo Conquista logo em seguida. Enquanto isso, o Allen e a Zoe se escondem dos Viltrumitas no uniforme dela, que se transforma em uma cápsula também. E o Nolan se encontra com o Oliver e os dois procuram o Mark e o Conquista. E depois de ter varado o corpo do Mark, em desespero, o Conquista começa a puxar e arrancar os órgãos do Mark. Mas o Mark, mesmo todo fudido, permanece segurando o Conquista e não solta. E a luta termina com a morte do Conquista, dessa vez pra sempre, de uma vez por todas. Take me to the king. I don't have much to bring. My heart is torn in pieces. E o episódio termina com o Oliver e o Nolan encontrando o Conquista morto e o Mark todo desfigurado no chão. Should I tell him or you? Let's both tell him. You got knocked the fuck out, bitch! E chegamos nos EPs finais, que obviamente foram os mais hypados da temporada inteira. E a gente já começa com um discurso tanto do Tados quanto do Treg sobre a guerra que vai começar entre a coalizão de planetas e os Viltrumitas. Depois do discurso, a guerra se inicia e assim, mano, teve coisas que eu gostei, mas num geral, puta que pariu, que guerra broxa, meu mano. Não me empolgou em porra nenhuma, não passou senso de perigo nenhum, o episódio todo
Foi simplesmente desanimador, sendo sincero. Mas enfim, como eu disse, a guerra começou, a gente já vê aqui a Debbie Viltrumita morena, sem linha de expressão no rosto, atacando uma nave da coalizão e a putaria rolando solta. Aí a gente vê o Treg, bebê gordo com aparência de 1,60, sejamos sinceros, todo doidinho do bairro, puto, falando com um crânio, dizendo que tá puto porque estão atacando eles. Uns caras tão bacanas e gente boa que nem os Viltrumitas, né? Aí corta pro Nolan, o Oliver e o Mark todo fudido naquele planeta em que eles caíram na luta com o Conquista. O Nolan enterra o Conquista e depois disso pro Oliver que é melhor eles ficarem escondidos até o Mark se recuperar, já que eles estão em território Viltrumita e seria perigoso mover o Mark dali. O Oliver fica puto por eles não poderem ajudar na guerra por agora. Aí corta pro Craig ligando pro Lucan e o outro Viltrumita que tá com ele e mandando os dois pararem de procurar o Allen e a Zoe e irem ajudar na guerra, em um planeta no território deles que tá sofrendo ataque da coalizão. Aí o Allen e a Zoe, que estão escondidos, escutam isso e pensam, bora seguir os caras até esse planeta e se juntar com a coalizão lá. Aí volta pro Nolan, onde ele tá caçando um bicho lá, pra ele e o Oliver comer. Ele pega alguma porra de parte do bicho lá e manda o Oliver dar pro Mark beber, já que ele não pode comer nada sólido enquanto se recupera. Ele faz uma carninha pro Oliver, mas o Oliver recusa e manda ele tomar no cu, basicamente. Aí no dia seguinte, o Nolan e o Oliver começam a treinar como preparação pro Oliver pra essa guerra. O Oliver, obviamente, apanha, e aí depois disso ele desabafa sobre o Nolan ser um pau no cu que nem foi ver o moleque. E ainda falou que se relacionar com a mãe dele tinha sido um erro. O Nolan fala que é sim um pau no cu, mas tá tentando ser melhor. Aí o Oliver fica emburrado e sai voando. Aí voltamos pro Allen e pra Zoe, em que chegaram no planeta que tá sendo atacado pela coalizão. Eles vão até a nave da coalizão a toda velocidade, mas os Viltrumitas veem os dois e correm atrás. O Allen joga a Zoe pra nave e começa a lutar com os dois. Depois de alguns socos ele começa a apanhar, até que a Zoe volta trazendo com ela o corredor espacial, que com sua super arma acaba levando mais uma fatalidade pro lado dos Viltrumitas. Take me to the king. I don't have much to bring. Após isso, volta pro Nolan e pro Oliver, em que agora eles precisam achar outra coisa não sólida pro Mark comer, já que o que ele comia antes não tinha proteína e não estava ajudando ele a se recuperar. Eles vão em um ninho de aranha alien e pegam alguns ovos, lá ele primeiramente, pro Mark. Eles lutam com a mãe aranha, mas não matam ela porque ela poderia colocar mais ovos depois. E também porque seria errado, galera. A Zoe e o Allen finalmente chegam em Talescria e finalmente aparece o Goat Battle Beast The Legend, que vai se juntar ao Mark e seus amigos pra poder matar a Viltrumita. O cara é um homem simples, ele simplesmente quer cair na porrada, cara. Alguém caia na porrada com ele, pelo amor de Deus. Aí a galerinha começa a ficar preocupada pela família Grayson não ter chegado ainda, mas vamos relevar por enquanto. Aí passa um tempo aí, papo de meses, Nolan e Mark estão até com barba até, já falo sobre isso. Mas bem, Oliver e Nolan acaba que batem um papo legal, se aproximam um pouco e acabam virando amigos. Depois tem uma montagem dos dois passando um tempo de qualidade de pai e filho, com os dois treinando, roubando ovos pro Mark, almoçando, treinando de novo. Só que dessa vez o Oliver tira sangue do Nolan. Aí os dois pescam e se divertem juntos. Aí depois dos dois abrirem a barriga de um bicho aleatório, o Mark começa a mostrar sinais de que tá acordando. E o Oliver, ao mesmo tempo que fica feliz, também fica um pouco triste porque tava gostando de passar tempo com o pai dele. Aí mostra o nosso regente de 1,60 puto novamente, porque os Viltrumitas estão perdendo território na guerra, e o Craig fala que é porque a coalizão tá atacando Viltrumitas de forma isolada, pra ir diminuindo a força deles. He cashed out the whole fourth quarter. That's not my man, AD! Not mine either. Then whose man is it? Dennis? Oh, you can't play offense and you can't guard nobody on defense. What do you do? Aí o Treg tem a brilhante ideia de atacar Talescria, bate mais um papo de doido com o crânio e a gente descobre que esse crânio é do Imperador Argal, o imperador que foi morto pelo Teidos. Mas bom, volta pro Oliver e pro Nolan de novo, em que o Oliver puxa do absoluto nada um papo tortíssimo sobre ter tesão em lagosta. Ou seja, Oliver é basicamente um furry, igual ao pai dele, aliás. Mas bem, eles chegam na casa provisória e veem que o Mark sumiu. Aí mostra que o Mark acordou e tá na frente do túmulo do Conquista e puta que pariu! Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. Que abominação de barba é essa, moleque? Vai tomar no cu, que barba horrorosa. Puta que pariu. Era tão difícil fazer uma barba normal. Aí tu realmente quer que eu acredite que eles não fizeram essa porra horrorosa grudada na cara do Mark pra ele ficar parecido com o Steven Hill? Ah, não fode, irmãozinho. Mas bem, deixando de lado esse pelo de nariz na cara do Mark, ele se reencontra com o Oliver e com o Nolan, descobre que o Conquista tá morto e que eles estão ali tem meses já.
Aí corta pro Tados em Talescria, em uma reunião com a galerinha dos outros planetas que apoiam e fazem parte da coalizão de planetas. Ele começa a acalmar essa galera que tá puta por causa de como a guerra tá indo, mas o Tados fala pra eles ficarem na paz que tudo vai se resolver. Até que de repente a porra do planeta começa a ser atacada pelos Viltrumitas e o exército deles. Eles começam a lutar, o Tados surpreendentemente amassa uma galera, bate no Craig, bate na Anissa, mata uma galera e por aí vai. A Zoe... Ah, mano, me desculpa, mas puta que pariu, que personagem triste de se ver lutando, mano. Eles devem fazer de propósito, não é possível. A porra dos lasers dela parece uma arminha de água, mano. Tinha até som que lembrava uma arma de água, cara. Puta que pariu, viu? Mas bem, ela segura uns Viltrumitas aí. O Allen, como o tanque do grupo, como sempre, é o cara padrão que dá porrada em todo mundo que não tiver em tela, basicamente. Mas chegam nossos heróis em uma cena muito hype, muito icônica e com muita aura, que nem na HQ, né, galera? Né? Os Grayson chegam e mudam completamente o rumo da briga, mas a nave Viltrumita começa a soltar uns lasers que fodem o terreno todo, e a galera de bem passando por ali. Mas o Oliver e o Mark derrubam a nave e uma belíssima cena com um show de luzes animada pro público. Aí quando a nave cai, o Treg, que inclusive não ajudou na luta, corre todo beta pra salvar o crânio do Imperador Argal. Os Viltrumitas começam a apanhar mais ainda e o Treg grita pra galera dele recuar, ganhando menos 1000 de aura e ficando em negativo com a aura que ele nem conseguiu tirar do zero. Eles ajudam a galera do planeta agora que os Viltrumitas foram embora e acabam descobrindo que o gordo, filho da puta que ficava na recepção, tinha desativado o sistema de defesa deles, deixando o planeta exposto e mostrando que ele era o espião. Ele acaba soltando a língua e falando que o Treg tá planejando um novo ataque e que ele chamou todos os Viltrumitas para se reunirem em Viltrum. O Tados disse que esse é o momento perfeito de pôr um fim na guerra, indo pra Viltrum matar o Treg. E chegamos no episódio 7, o episódio mais hypado da temporada e certamente o melhor até o momento. Mas bem, o episódio começa com um flashback e um planeta de aliens que são controlados pelos Viltrumitas, mas é mostrado que eles recorrentemente sabotam os planos dos Viltrumitas em ataques terroristas planejados por rebeldes entre eles. Aí fica bem interessante, porque finalmente é mostrado o Imperador Argal vivo e ao lado dele o Regente Treg quando era mais jovem. Mas bem, nessa reunião que eles estão tendo sobre o que fazer com essa raça que tá desafiando as ordens deles, um Viltrumita entre eles fica sempre tentando abafar a barra desses aliens, com um papo de que eles deviam mostrar misericórdia e tals. E é mostrado que esse Viltrumita é o Tados. O Treg diz que esses aliens deviam ser punidos e o Imperador Argal concorda com ele. O Imperador ordena que a raça desses aliens seja reduzida a 25% e depois disso o Treg diz pro Argal que o Tados tá estranho desde que voltou depois de passar vários anos em um outro quadrante. O Argal fala que se ele achar que esse papo do Tados vai comprometer o Império, ele pode capar o pau do Tados. Mas o Treg diz que não precisa disso, que talvez ele tá só enganado. Mas ao anoitecer, o Imperador Argal é assassinado pelo Tados. O Imperador tem um enterro no dia seguinte e o Treg, abre aspas, assume as funções do Imperador Argal como grande regente até que um de seus herdeiros seja achado, fecha aspas. O Treg faz um discurso dizendo que a morte do Imperador mostrou que existe uma doença no império deles, que está envenenando eles com bondade, basicamente. Ele diz que eles vão envenenar esse câncer do império, ele mata um cara do lado dele porque sim, e manda a galera se matar, basicamente. Aí começa uma bela montagem de cena de genocídio pra gente apreciar, ao som de um belo violino de fundo. E o resto vocês já sabem, é corta pra lá, fura pra cá, desmembra pra lá, os caras são criativos em desmembrar os outros, hein? Até criança tem se matando, moleque. Melhor raça que existe, sim ou claro. Mas bom, a putaria termina sobrando só os mais fortes da raça, tipo o Conquista e o General Craig. O Conquista pensa em desafiar a ordem do Treg ali, mas acaba se peidando, abaixando a cabeça e desistindo. Aí o flashback termina e é mostrado a tropinha se preparando para atacar Viltrum. No squad temos Tados, Battle Beast, Corredor Espacial, Zoe, Alien e o Big Tree dos Grayson. O plano é basicamente atacar Viltrum agora, porque no momento só tem Treg e alguns poucos Viltrumitas lá, já que o resto tá vindo ainda, e matar o Treg, já que de acordo com o Tados, a partir da morte do Treg, os outros Viltrumitas vão ficar burros e vão lutar entre si. Aí já mostra eles indo pra Viltrum e o Mark gravando uma mensagem pra Eve caso ele morra, mas ele desiste no final e diz que vai voltar vivo. Aí mostra a galera comendo e jogando conversa fora, aí o Oliver pergunta se o Treg é realmente tão forte assim, e ele até que não tá tão errado em pensar assim, até porque depois da performance dele no episódio passado, realmente é de se questionar a força dele. Aí nosso Gold, Battle Beast, nos agracia com belas palavras sobre comer as entranhas dos inimigos e sobre como a última refeição dele vai ser o próprio sangue, que ele vai se engasgar após morrer lutando com um adversário superior. Depois temos um papo entre o Tados e o Nolan, sobre o Nolan saber que o Treg tem que morrer, mas não necessariamente precisa matar a galera toda. Mas o Tados diz que eles ainda vão ser capazes de matar e destruir facilmente, e que ele não vai permitir que exista uma chance do Império se ressurgir. Aí o Nolan diz que os filhos deles são Viltrumitas também.
mas o Tados fica quieto e a conversa termina aí. Mas bom, a galera finalmente chega em Viltrum e se preparam pra descer da nave. A Zoe tem os dardos com uma substância que deixa os Viltrumitas vulneráveis, só que ela só tem 10, então precisa usar com cuidado. O Nolan fala pra tomar cuidado e não lutar com o Treg sozinho, o Mark fala a mesma coisa pro Oliver e depois eles se abraçam. Então, com agora todos prontos, o Tados fala que caso alguém ache o Treg, já avisa os outros pra todos ficarem juntos e que matar o Treg é o mais importante. Então todo mundo sai da nave e vai de caminho pra Viltrum. No caminho, eles veem um anel em volta do planeta que quando eles chegam mais perto é mostrado que é a porra dos cadáveres dos vírus do flagelo. Puta que pariu, mano, que raça de psicopata, na moral. Eles passam pelo anel de corpos, mas aí é mostrado que os Viltrumitas já estavam esperando eles escondidos no meio dos corpos e que a porra do Treg tava ali, na frente do planeta, esperando os caras. Olha que legal. Os outros Viltrumitas se revelam, a mulher com a faca no cabelo ataca o Tados e a porradaria começa. O Tados dá umas porradas na mulher de cabelo com faca, que eu descobri agora que o nome dela é Tula, mas ele joga ela pra longe e ela cai na porrada com o Battle Beast. O Nolan tenta atacar o Treg, mas nem consegue se aproximar porque a Anissa pega ele pra porrada. A Zoe tenta usar o dardo que enfraquece no Treg, mas um outro Viltrumita entra na frente. O Alien bate nesse outro Viltrumita e eles simplesmente estraçaram esse cara da barriga até a boca com um soco. O Mark e o Oliver estão lutando com o Lucan e estão conseguindo trocar até. E o Tados pegou pra lutar com o General Craig agora. O Craig abre mais ainda o corte nas costas do Tados, mas ele aguenta e quebra o braço do Craig. Agora o Oliver tá contra um careca ruivo e obviamente tá perdendo, e o Mark tá apanhando do Lucan. O Nolan ainda tá segurando contra a Anissa, mas não tem como, ela é muito rápida, mas ele tá virando o jogo. O Gold nem precisa falar nada, né? Ele tá lá batendo na Tula. Aí a Viltrumita pra todo lado, então fica meio difícil de acompanhar, galera. O Tados tá contra 3 Viltrumita agora. O Alien tenta ir ajudar, mas toma uma cabeçada. E o Treg tá ali, só farmando aura. O Mark tá lá apanhando do careca ruivo, mas aparece o corredor espacial pra salvar o dia. Ele arromba o braço do careca ruivo, dá uma leve queimadura no braço da Anissa e também passa o tiro na frente do Treg, mas não pega nele e ele nem se move, porque como dito anteriormente, ele está no processo de farmar a aura dele. Aí o corredor espacial aparece e o Craig manda eles matarem ele antes que ele atire de novo, mas o corredor diz que não é com ele que eles deviam se preocupar, e mostra que ele trouxe uma porrada de cachorro ET que foram mostrados no episódio 2. Ele solta os bichão e começa a putaria, é Viltrumita pra cá, cadáver pra lá. Teve um mano Viltrumita que fica vivo até o fim do EP só com um braço e uma perna. Esse cara é o verdadeiro GOAT do episódio. A Zoe usa mais um dardo numa mina Viltrumita que é morta por um dos cachorrão, mas como eles são fortes, o Alien manda ela economizar. Um dos cachorrão pega a Anissa e o Nolan fica livre pra ir pro Craig. O Craig, ainda farmando aura, desvia 1 milímetro do soco do Nolan, só indo pra trás sem se mover. Depois ele termina finalmente de acumular a aura e solta a porra de um especial no peito do Nolan, atirando ele pra Viltrum como se fosse a porra de um meteoro. Nessa cena, todo mundo assistindo ficou de vez. Ok, o Craig não é fraco. O que diziam sobre ele era verdade, esse mano é uma ameaça. O Nolan cai no chão todo fudido e quando levanta ele vê o Treg parado ali, que surpreendentemente quer conversar com ele. Eles batem um papo bem interessante, mas em resumo o Treg chama o Nolan pra voltar pra gangue. Aí temos uma cena de Treg depois de almoçar, bem gordo mesmo. O Treg também fala sobre como o Nolan não é ingênuo de confiar no Tados, e enquanto isso tá rolando a putaria lá em cima, com o Viltrumita morrendo, o cachorro mordendo todo mundo, o Lucan perdeu um pedaço do braço, a Anissa tá batendo no Mark, o Oliver tá sofrendo pra uma Viltrumita de cabelo branco também, o corredor espacial tenta ajudar, mas acaba sendo cercado por 3 Viltrumitas, que quebram a máscara dele, mas ele é salvo pelo Alien, que segura os 3, e a Zoe, que conserta a máscara dele. Mas bom, volta pro papo do Nolan e do Treg, mas ele acaba não dando em nada. Os dois homens bombados de belos bigodes ficam pau a pau, o Treg se revela um dobrador de ar, carrega um especial e dá um shoryuken no queixo do Nolan. E o Treg acaba mandando ele pro espaço de volta. We are here, but our work is not yet done. O Nolan até atropela um mano Viltrumita no caminho, e o Oliver por algum motivo tem a ideia brilhante de ir sozinho pra cima da porra do Treg. E o que acontece? Tem a mão quebrada, o braço arrancado e a lataria desfigurada. Puta que pariu, Oliver! O Mark corre pra ajudar o Oliver, mas é impedido pelo Treg, e então o Mark tem outra brilhante ideia. A galera tá trabalhando mesmo o cérebro nesse EP, viu? Gritar pra todo mundo ouvir que ele derrotou o Conquista, sendo que vamos combinar que não é verdade. Assim, ele matou o Conquista, mas derrotou? Não, meu mano. Aí, obviamente, após dizer isso, todo mundo para pra olhar pro Mark e a Anissa dá uma olhada de lado pra ele depois de ouvir isso. Quem sabe, sabe.
O Treg chama pro fight e obviamente farma uma aura absurda de novo, levando porrada do Mark sem defender e nem bloquear, ficando totalmente imóvel com os golpes e depois dizendo não me impressionou. Enquanto isso, a porra do Nolan tá voando pra longe pelo soco ainda, mas ele finalmente para no anel de cadáveres, daí ele volta pra batalha, vê o Oliver fudido e tem uma ideia. Aí, como dito antes, a putaria continua comendo solto, porrada pra todo lado, Battle Bicho lutando contra o Craig, Mark apanhando de modo humilhante pro Treg, e vale ressaltar que o humano Viltrumita sem braço e sem perna ainda está vivo, hein? Mas bem, o Battle Bicho vê o Treg e vai pra cima dele, mas por medo, o Treg injustamente tira o Battle Bicho do campo de batalha, arremessando ele lá pra puta que pariu, deixando um membro a menos na trupe. Mas o Nolan volta pro campo de batalha e chama todo mundo pra seguir ele pro tal plano. A galera se junta, mas no processo o Alien e a Zoe acabam sendo separados do grupo. Mas o Nolan diz que vai ser só eles mesmo então, ficando só o Nolan, Mark e Tados e voando na frente o corredor espacial. O Mark se liga no plano e diz que não vai dar certo, mas o Nolan manda confia no pai pra ele. O corredor atira em Viltron e o Treg vê isso e voa em toda velocidade para tentar impedir. Enquanto isso, Mark, Nolan e Tados continuam voando a toda velocidade na direção do tiro. Eles entram na atmosfera pegando fogo já, e em uma cena épica os três voam por dentro do planeta, causando uma explosão gigantesca. O Treg é mandado pra longe pela força da explosão e o planeta começa a ser todo destruído. Aí vemos a galera assistindo, o Lucan fofo, impressionado, e o trio da alegria voando com todas as forças por dentro do planeta. O planeta fica todo arrombado de destruído até que os três chegam no núcleo do planeta, eles atravessam o núcleo e terminam de varar o planeta de uma ponta a outra, fazendo que Viltron exploda em uma cena muito foda. Mas bom, agora com Viltron destruída, o Tados tenta meter o papo pra fazer os Viltrumitas desistirem, mas ele não contava que o Treg chorando apareceria, voando em alta velocidade e desmembrando a cabeça do Tados do corpo. Depois de matar o Tados, ele ataca o Nolan e o Mark corre atrás pra tentar ajudar, mas os dois obviamente têm a carne amaciada pelo Treg. Os Viltrumitas voltam a atacar o resto da galera e é aqui que termina a jornada do nosso humano sem braço e sem perna, que acaba tomando um tiro na cara do corredor espacial. Aí volta pro Mark e Nolan apanhando, o Treg quebra o braço do Nolan e depois persegue o Mark que corre como se o Treg fosse esquartejar ele, e ele vai mesmo. Ele puxa o Mark pelo cabelo pra mostrar quem é que manda, mas o Nolan empurra ele pra longe. O Mark pergunta como é que eles vão vencer esse mano absurdo, mas antes do Nolan responder, o Treg vara a barriga do Nolan com um golpe. O Treg pega o Mark e começa a esmagar os olhos dele, mas depois de ver o planeta destruído e os cadáveres dos Viltrumitas, ele desiste e poupa a vida do Mark, porque eles já são poucos demais. Ele e os Viltrumitas vão embora e eles deixam o Mark e o Nolan vagando pelo espaço. Os dois são resgatados e levados para Talesker. O Mark acorda depois de um tempo e vai até o pai dele, que também acordou um dia antes. O Oliver, mesmo todo fudido, tá se recuperando, e a pergunta que fica é, pra onde os Viltrumitas foram? Mas bem, agora que o Tados morreu, o Alien assumiu o cargo e as funções dele como o fodão de Talesker, mas o problema atual continua o mesmo, porque os Viltrumitas simplesmente desapareceram. Até que o Mark junta A mais B e pensa, eles estão na Terra, galera. E chegamos no EP final da temporada, que já começa sem mimimi, com os Viltrumitas chegando dramaticamente na Terra. Eles descem da nave e começam a destruir tudo e todos, derrubar prédio, causar tsunami, por aí vai. Mas aí o Mark acorda e era só um sonho dele, porque ele tá preocupadaço com a possibilidade dos Viltrumitas realmente terem ido pra Terra. Mas bom, eles chegam no sistema solar da Terra, o Nolan bola um plano pra eles esconderem a nave atrás da Lua e irem no sigilo pra Terra, mas o Mark ignora e vai a toda velocidade pra Terra. Ele dá uma voada pelo planeta, mas estranhamente vê tudo muito de boa, sem sinal de Viltrumitas. Aí como não acharam os Viltrumitas, o Mark volta pra casa pra ver a mãe dele. Explica pra ela que o Oliver se machucou e ficou em Talesker pra se recuperar. E ela não gosta nem um pouco disso. Mas até aí tudo bem. Até que o Mark olha pra trás e de repente vê o Treg segurando a mãe dele e matando ela na cena seguinte. Mas aí mostra que ele tá bem e que era só uma esquizofrenia do Mark mesmo. Trauma de guerra, basicamente. Ele sai pra ver a Eve e enquanto isso a Debbie briga com o Nolan por ter deixado o Oliver se machucar. E por ter deixado ele sozinho em Talesker. O Nolan fica todo EP com cara de cachorro coitado, tipo, porra, ele tá se esforçando, galera. Ele fica tristinho por a Debbie, com razão, ser pau no cu com ele, mas ele consegue mudar a mente dela minimamente, aparentemente. O Mark reencontra a Eve, que está gordelice agora, diga-se de passagem. Aí rola o procedimento padrão já, os dois transam e batem um papo depois. Sobre o Mark tá preocupado que os Viltrumitas venham pra cá.
Aí depois temos o Cecil tentando abrir o portal pra trazer o Rex e a menina monstro de volta, mas dá errado. Aí ele manda foda-se então, deixa eles lá. Depois disso, tem uma reunião do Alien com o resto da coalizão de planetas, porque como dito antes, ele é o novo líder ali. Mas basicamente ele não tem moral nenhuma entre os caras, e eles basicamente estão cobrando pra caralho o Alien por ele não ter achado os Viltrumitas ainda. Aí volta pro Mark e a Eve visitando o William e o namorado robô dele na escola, e o Mark tem outro ataque esquizofrênico vendo a Anissa matar uma galera ali, e o William também. Mas bom, depois disso temos um dos momentos chaves do episódio, em que a Debbie tá desabafando com o Paul sobre como ela tá puta por terem deixado o Oliver lá em Talescria. Aí o Paul fala que ela deveria ir pra lá cuidar dele, e que ele estar em um planeta diferente não impediria ela, e que os dois já terminaram. Os dois terminaram, galera. Hey, look who I'm fucking again. I had on ice with them. I watched the ice get thin. Now that she sink or Hey, she had an attitude in the summer, but she being nice again. Mas bem, depois vemos o Mark e a Eve conversando no telhado e a esquizofrenia dele atacando de novo, com ele vendo a Eve sendo morta pelo Treg. Mas a esquizofrenia passa e a Eve diz que precisa contar uma coisa pra ele. E essa coisa é o fato de que ela fez um aborto por ter medo de passar por aquilo sozinha, já que o Mark tava no espaço e podia não voltar. O Mark obviamente fica triste, não com a Eve, mas sim com o fato de que ele não tava ali com ela. Aí vemos o Nolan no mesmo lugar em que ele espancou o Mark na primeira temporada, com o Cecil aparecendo pra dar sermão nele, sobre os Viltrumitas ainda estarem soltos por aí, e que provavelmente vão vir sim pra Terra. Aí o Cecil esculacha, com razão, o Nolan pra caralho, e o Nolan tenta chorar pra ele, falando que quase morreu lá na guerra, mas o Cecil manda ele quase morrer mais de 2000 vezes, aí eles conversam. Aí depois o Cecil manda o Nolan vazar. Mas assim, o Cecil, e o Conquista, hein? Adivinha quem eu achei no espaço, Cecil? Mas bom, o Mark aparece novamente, todo biluteteia e triste e depressivo e tudo de ruim com ele, porque tem Viltrumita e tem esse papo com a Eve, etc. Mas a Eve acalma ele com o papo motivas. Aí o Nolan chega ali pra avisar que vai voltar pra Talescria, quando de repente a Debbie aparece e diz que vai pra Talescria com o Nolan, rapaziada. I need somebody who got me at the time. Who's out there for me? Who's out there for me? Who's out there for me? Ai, ai. Aí a Debbie se despede do Mark e da Eve, e o Nolan carrega ela até a nave, e já liga a nave pra voltar pra Talescria. Ele até tenta avançar com ela ali, mas infelizmente ele para e se liga que não é o momento pra isso. Depois vemos o Mark batendo um papo com o Cecil, tendo um ataque esquizofrênico com o Treg de novo, aí ele pede pra ir pro psicólogo, aí ele volta pra casa e a Eve manda ele sair pra voar, e temos uma bela montagem do Mark voando. A esquizofrenia dele bate de novo e ele começa a ver o Treg. Só que ele se acalma, mas a esquizofrenia dele continua ali na frente dele. E o Treg esquizofrenia diz pro Mark que sim, eles estão ali. O Mark ataca ele, mas o soco encosta nele, mostrando que não era um Treg hipotético. O Treg explica pro Mark que todos os Viltrumitas se infiltraram no planeta com o objetivo de transar pra caralho e reviver a raça Viltrumita, já que os humanos são extremamente compatíveis com o DNA deles, e o Mark é a prova disso. Ele diz que se tentarem encontrar eles, expulsar eles ou impedir eles, irá resultar em uma chacina na Terra, e que caso o Mark concorde com os termos dele, os Viltrumitas estarão em trégua com o Mark e a galera dele, onde eles não vão influenciar na Terra de jeito nenhum. Ele pergunta se o Mark concorda com as condições dele, e vendo que não tem o que fazer no momento, o Mark concorda. E a temporada termina com o Alien escutando uma mensagem deixada pelo Pteidos, contando sobre o vírus melhorado do flagelo e que ele deve usar isso para acabar com os Viltrumitas e não deixar nada que o impeça, porque todos os Viltrumitas devem morrer. E a temporada acabou. Foi uma temporada bem legal até, teve coisas bem interessantes. O Treg finalmente foi adicionado na história e a trama que tá se desenrolando é bem legal na minha opinião. Agora é esperar a próxima temporada com o dinossauro e o robô, mas no mais é isso. Eu espero que tenham gostado, deixa o like pra me ajudar, comenta o que tu achou dessa temporada de Invencível e nos vemos no próximo vídeo. For your dad, I can't believe that you can see those lips, hips, and face, bodies all over the place. Oh yeah.